Under the Luck é um mangá publicado pela Shonen Jump, tendo atualmente 12 volumes e mais de 1.500.000 exemplares vendidos desde a sua estreia até atualmente. Under the Luck ele vem chamando bastante atenção e atualmente já chegou até ter um anúncio de um anime anunciado. Então hoje aqui a missão desse vídeo é falar um pouquinho sobre Under the Luck e fazer uma review do seu volume 1. Pretendo então fazer uma review de volume a volume, não só de Under the Luck, mas também de outras obras aí em questão. Mas o foco desse vídeo é o volume 1 de Undead Luck. Se até o final desse vídeo eu conseguir pelo menos te convencer a ler o Undead Luck, caso você nunca tenha visto, caso você nunca tenha lido, pelo menos eu vou conseguir cumprir meu objetivo. Então fica até o final desse vídeo e sem muita enrolação, bora lá! Undead Luck ele começa apresentando uma das protagonistas, que é a Fuko, Izumi Fuko, que terminou de ler o seu mangá, porém, assim que ela termina a sua leitura, o seu objetivo agora é tirar a sua própria vida. Isso por conta das questões que acontecem com ela. A Fuko ela não é uma garota comum, não é uma garota normal. Isso segundo ela apresenta que ela tem algo estranho, no qual se alguém tocar no seu corpo, na sua pele, acaba tendo uma doença mortal. Pelo que ela diz para as pessoas que eles estão ao seu redor lá, tentando impedir que ela não tire a sua própria vida. Mas o que acontece é que uma certa pessoa acaba escutando isso e ao invés dele tentar impedi-la, ele vai rumo à faca na qual ela estava usando para deter a multidão. Acaba que ao invés dele recuar, ele tenta encostar na sua pele a ver se isso realmente é verdade. E o que acontece é que ele acaba caindo daquela ponte que estava sobre um trem, que acaba sendo atingido por um trem. O que acontece é que a Fuko, na verdade, ela não tem uma doença que na pele que mata outras pessoas. Na verdade, ela tem tipo um poder especial, no caso no qual qualquer pessoa que toca nela acaba sendo passada para ela uma quantidade de azar, dependendo do tempo que a pessoa toca na sua pele. E isso foi o que aconteceu com aquele homem, que no caso, depois de ter tocado nela, acaba recebendo seu azar, e esse azar fez com que ele caísse da ponte e seja atingido por um trem. Teoricamente, ele teria morrido. Isso teoricamente, normalmente isso é o que aconteceria. Porém, ele não morre. Isso porque ele é um morto-vivo. Depois de ser atingido, ele volta à vida novamente. Isso, e depois de ter literalmente virado uma sopa de sangue, ele volta à vida novamente. Então, agora ele, já que ele encontrou a Fuko, ele tem o objetivo de tentar usar ela para tentar tirar a vida dele. Isso porque, segundo ele tá caçando uma forma de morrer, mas ele não consegue, por conta dessa habilidade que ele tem de morto-vivo, de ele sempre voltar à vida. Então agora ele começa a tentar entender as habilidades da Fuko, tentar entender como é que funciona, para assim tentar uma forma de morrer. Acaba que um certo grupo tenta capturar ele, porque ele já escapou várias vezes desses grupos que caça esse tipo de pessoas, que tem esse tipo de habilidades, que podem aí estruturar o mundo, né? Por conta dessas habilidades, eles podem afetar outras pessoas, podem afetar várias outras coisas, que são coisas que vão ser explicadas futuramente. Mas o importante é que ele tem um poder que é muito perigoso. Por conta disso, ele acaba sendo pego por eles. Porém, eles não esperavam que, depois de ele tantas vezes ficar testando a habilidade da Fuko, esse azar acaba vindo de uma forma muito forte. O que se deu para se entender no fim, pelo menos do capítulo 1, é que um dos pontos principais que faz com que o azar venha mais forte é a Fuko ter sentimentos pela pessoa. No caso, amizade ou até paixão mesmo, amor. Quanto maior o sentimento, maior o azar pode vir para a pessoa que tem. Isso por isso mesmo, então, que ela fala sobre o passado dela, na qual os pais dela acabaram morrendo por conta disso. Porque ela tinha uma certa relação com os pais dele, um certo amor, intimidade e tudo mais, e por conta disso, os pais dela acabaram morrendo por conta disso. Então, um dos pontos principais que faz com que o azar seja mais forte é o amor que ela sente pelas outras pessoas. E foi o que aconteceu no final do primeiro capítulo, no qual, depois de um beijo, acaba que um meteorito acaba caindo por cima, tanto do morto-vivo quanto de todos aqueles outros inimigos que estavam lá tentando prender eles. É lógico que ele não morre, porque ele é um morto-vivo, ele acaba voltando à vida. E então os dois, passam então a andar juntos. Esse morto-vivo que agora recebe o nome de Andy, porque ele não tinha nome, ele recebe o nome de Andy. Então o Andy, ele anda então com a Fuko em busca de uma morte digna para ele. Então aí começa
essa aventura aí do Undead, o morto-vivo, e Unlucky, a Fuko, a azarada. Mas era esperado que as coisas, depois de ter derrotado esses inimigos, as coisas fossem ficar mais tranquilas. Pelo contrário, ficaram bem mais complicadas. Porque agora que eles derrotaram esses inimigos, outros mais fortes vão vir atrás dele. Porque o Andy, ele não é uma pessoa qualquer, como eu já falei. Ele é alguém bem procurado. Ele já foi pego e já conseguiu escapar desses inimigos, que no caso eles são os chamados a Associação ou a União. A Associação são um grupo que vão atrás dessas pessoas que têm essas habilidades, mesmo ele tendo essas habilidades. Então eles são um grupo que meio que eles ajudam uns aos outros para tentar cuidar do mundo em questão. E acaba que 2 membros da associação vão atrás do Andy e da Fuko, agora os dois, né? Por conta desses acontecimentos, por conta que o Andy está se tornando alguém bem perigoso. E os responsáveis de ir atrás deles são o Shen e o Void, que os dois recebem essa missão e agora tem a missão de capturar o Andy. Pelo menos o Andy, né? No mínimo o Andy, senão talvez a Fuko também. Mas eles vão nessa missão. Agora a Fuko, em certo momento, perguntando o que eles poderiam fazer para pararem de ser caçados. E existe apenas uma única opção, que é eles entrando para a associação. Eles, ao invés de ser caçados, eles vão caçar. Então eles literalmente vão virar os caçadores e não a caça. Mas para que eles entrem na associação, eles precisam a associação precisa dar vagas, e o que não existe. Atualmente existem 10 membros na associação e todas as cadeiras, né, no caso eles falam, estão ocupadas. Então, para que eles possam entrar na associação, eles precisam tirar 2 membros. E por coincidência, tem 2 membros com eles, o Shen e o Void. Então, agora a missão deles é tentar matar esses 2 membros para então pegar o lugar deles na associação. E é o que eles tentam fazer. Então aí começa uma luta desenfreada, mas o empecilho que faz isso ficar bem mais difícil é porque tanto o Shen quanto o Void, eles têm também habilidades, no qual eles são os Negators. Os Negators, que é o nome da habilidade que eles têm, né? Negators, a habilidade de negar coisas. A Fuko nega a sorte das pessoas dando um azar. O Andy nega a morte dele. Então tem agora o Void e o Shen, que tem habilidades Negators, porém eles até então não sabem quais são essas habilidades. Eles agora, para saber as habilidades deles, eles precisam entender e assim analisar e assim descobrir, para que a luta, né, possa ser mais fácil. Então vem aí então uma sequência de lutas, o Andy lutando contra o Void, e a Fuko meio que não consegue lutar porque o Shen meio que conseguiu paralisar ela, paralisar as pernas delas, não se sabe como. Isso por conta pela habilidade do Shen, mas como não se sabe qual é, eles tentam então descobrir a habilidade. O Void é então o mais perigoso desses dois, porque ele tem uma habilidade que, por ser grandão, por conta da armadura dele, né, ele não é um robô, parece um robô. Eu pensei que era, mas não é. Ele é uma pessoa dentro de uma armadura. Ele então tenta lutar contra o Andy lutando também, porém no fim de tudo, até com a ajuda do azar da Fuko, ele consegue derrotar o Void. Então consegue matar ele, né? E assim, abre-se então uma vaga na associação. Mas ainda é necessário mais uma. Então o Andy abre mais uma vaga na associação com o Shen. Porém, o Shen, ele sacando tudo isso e tentando ter uma chance de escapar dessa situação, ele então dá uma proposta para o Andy e para a Fuko, no qual ele avisa que existe um membro da associação que vai para a Rússia em uma certa missão e enfrentar um Uma, que é importante essa palavra Uma, são seres aí que vai ser explicado futuramente. E esse membro da associação vai para esse local e vai ficar por lá. Então, se eles quiserem uma vaga, eles podem ir lá e tentar derrotar esse membro da associação, para então abrir a segunda vaga e eles conseguirem então entrar nesse grupo, na associação. Então o Shen meio que consegue dar uma escapada, porque a habilidade dele, como é desconhecida, meio que deixa as coisas ainda mais complicadas, porque não importa o que o Andy faça, ele nunca consegue lutar contra ele por conta da habilidade dele. Mas então eles acatam essa sugestão do Shen e eles então partem para a Rússia tentar encontrar esse membro da associação. Mas não seria fácil, né? Porque enquanto eles estariam viajando para a Rússia, e por não serem membros da associação, eles estariam sendo caçados por vários outros membros, tentando pegá-los, tentando matá-los, e assim que acontece, né? Eles, durante as viagens em alto mar, eles são caçados por aviões de caça,
mas o Andy, por ser já habilidoso, né, ele consegue então se livrar dessa habilidade. Então uma coisa bem interessante sobre o Andy é que ele por ser um morto-vivo, ele já viveu vários e vários anos. Uma das habilidades bem interessantes deles é que ele tem meio que um pedaço de espada quebrada na testa dele. Isso serve para meio que travar as memórias dele de vários tempos, né? Porque se ele tivesse as memórias de toda a vida dele, ele meio que ficaria bugado por tanta coisa na cabeça. Então ele usa isso para meio que travar as memórias dele. E quando ele tira isso, ele volta as memórias dele, ele lembra das habilidades até de luta dele, então ele consegue lutar melhor e tem uma habilidade de luta melhor. Inclusive ele usa algumas dessas habilidades contra esse avião de caça, que é a Lua Sangrenta, uma habilidade especial dele. Ele luta, né, usando um pouco do sangue dele. Ele usa o corpo dele por conta que ele consegue cortar o corpo, ele consegue regenerar fácil, então ele usa o que ele tem por conta da habilidade de morto-vivo dele. Então o Andy, ele é uma pessoa que luta bastante usando a criatividade por conta de uma habilidade que necessariamente não é feito para luta, porque literalmente a habilidade dele só é algo que é usado para viver depois de uma morte, mas ele usa bastante na batalha. Realmente a habilidade do Andy é bem criativa, a habilidade de luta dele é muito criativa. E já chegaram no local onde eles teriam que caçar o membro da associação, o Andy meio que sai para um lugar e a Foco fica em outro lugar, os dois se separam. Porém a Foco ela acaba se encontrando com uma certa garota, uma garota bem animada na verdade, meio que pintando na praia. E por conta dessa animação a Foco meio retraída, né? Ela é forçada também a fazer a pintura também. E a Foco ela tem uma habilidade muito boa em desenho, ela faz essa pintura. E algo bem interessante que se foca nessa pintura é que ela desenha a praia, desenha a lua, desenha estrelas, várias coisas no céu. E isso é muito importante e interessante porque isso meio que causa estranheza, né, para essa outra garota, porque ela não, segundo o que ela fala, não existe essas luzes no céu, nada no céu, o céu é algo escuro. E isso é bem interessante, bem importante no futuro, a gente entender um pouquinho no futuro alguns detalhes importantes que vai ser mostrado no futuro. Então você atenta isso muito importante, porque em Undead Luck, no universo de Undead Luck, pelo que parece, não existe estrelas, não existe luas, não existe nada que brilha no céu à noite. Então por isso causa essa estranheza. E indo conversa vai, conversa vem, o Andy acaba entrando em cena, indo rumo a essa garota, atacando ela, e ela se revela sendo a membro da associação, a Gina, membro da associação, e uma Negator também. Uma coisa bem interessante a falar sobre a Gina é que ela foi a pessoa responsável por prender o Andy, que ele já foi, como eu já falei, já foi preso pela associação, porém isso aconteceu há 50 anos atrás. Então a Gina ela é bem velha, ela usa meio que a habilidade para deixar ela mais jovem. E não só isso, quando ele estava citando sobre quem foi a pessoa que prendeu ele também cita outros dois membros da associação, que é um que é o indestrutível, na qual ele roubou uma das espadas dele, né, a espada indestrutível, e outro que é meio que um cientista, não foi falado o nome dele, não foi falado nada, mas ele também é um membro da associação. Esses três membros aí, eles são três membros bem fortes, são até então ele, e junto com o Shen, o Void já havia sido morto, são até então os 4 membros da associação citados até o momento. Então a Gina agora é um dos alvos agora do Andy e da Fuko. Agora eles têm a missão de matar então a Gina para então conseguir o segundo lugar na associação. Então é isso que acontece, uma batalha do Andy versus a Gina. Mas o que se esperava é que a Gina, ela, por ser uma pessoa bem alegre, né, a batalha ela não é algo que é mais dramático e tudo mais. Ela chega pelo menos no início algo mais cômico, algo mais gag. Então a Gina mesmo, ela é apaixonada pelo Andy por conta, né, que da primeira vez que ele foi preso, eles meio que se interagiu muito. A Gina acabou se apaixonando pelo Andy e ele acabou fugindo e ela ficou bem triste, ela ficou com raiva também por conta disso, por ele ter abandonado ela. Agora, vendo ele com a Fuko, ela meio que sente raiva agora da Fuko também, e ela agora quer de qualquer forma dar um jeito de eliminar a Fuko e também conseguir o Andy de volta. Então a luta meio que fica nisso. Agora eles também tentam então descobrir qual é a habilidade da Gina, para que, né, eles consigam então bolar estratégias, consigam então vencê-la. A Gina era a Negator que é chamado inalterar. Ela literalmente consegue inalterar coisas, como por exemplo ela usa
no mar, na praia, no mar, no qual ela literalmente consegue controlar o mar, levantar a água e andar sobre a água. Ela também consegue fazer isso com o próprio ar. Ela usa meio que inalterar o estado das coisas. O ar ficar meio sólido, a água ficar sólida e tudo mais. Enfim, essa é a habilidade da Gina, pelo que eu entendi mais nesse rumo. Então a Gina ela consegue prender o Andy, porque ela meio que prende ele em um certo lugar e não altera a habilidade dele. Ele não consegue então curar então o seu corpo, né, voltar o seu corpo ao normal. Então ela meio que corta o corpo fora e prende só a sua cabeça. Foi o que ela fez na primeira vez que se prenderam, por isso que então a Gina tem a habilidade que é uma das principais fraquezas do Andy. Então por isso que é um desafio muito grande para ele. E que inclusive é essa habilidade que mantém ela jovem, porque como eu já falei, ela já tem mais de 50 anos. Então é a habilidade inalterar e altera até a própria idade dela, no caso a aparência dela, e mantém ela jovem. Por isso que ela desse jeito. A Gina, pra tentar impedir de sofrer qualquer ataque, qualquer tipo de coisa, ela meio que sempre coloca em torno de si uma barreira invisível, assim evita qualquer tipo de ataque. Porém, essa barreira meio que tem uma fraqueza, né? Ela não é completamente fechada, ela sempre tem uma certa abertura em um local. E é essa abertura que o Andy tem que conseguir entrar. E é lógico, o corpo todo ele não consegue. Então, a estratégia dele é cortar a cabeça fora para então jogar dentro dessa barreira. E o que ele pode fazer agora só com a cabeça? Durante toda a batalha, o Andy e a Fuko, eles meio que estavam abraçados uns no outro, né? Para então a Fuko poder passar a habilidade de azar para ele. E quanto mais tempo de duração os dois tiverem contatos, maior pode ser o azar. Então ele meio que passa a batalha inteira juntos para tentar criar um azar extremamente grande. Então, feito isso, jogar a cabeça para dentro da barreira, ele então pode fazer alguma coisa. O interessante nesse capítulo é que a Gina, ela tem um desejo de permanecer na sua associação. Ela por conta dela gostar bastante realmente do Andy, ela passou esse tempo todo, ela luta esse tempo todo, ela passa por toda essa dificuldade porque ela realmente gosta dele, ela realmente quer ficar com ele pela eternidade, como ela mesma diz, né? Apesar de ter uns pensamentos meio doentios, apesar dela, né, a personalidade e tudo mais, ela tem um desejo meio sincero, porque ela realmente gosta bastante do Andy. Então, ela tem esse desejo de permanecer na associação, mas tanto o Andy quanto a Fuko também tem um desejo de poder entrar na associação por seus motivos próprios. Então, existe dois lados e um desejo só, dois motivos aí para continuar lutando e continuar a permanecer na associação. Então, isso assim encerra o volume 1, sem um desfecho da luta. Essa luta vai ter o desfecho somente no volume 2. Então, se você quer saber, entender um pouco mais, ver como é que é o desfecho desse volume 2, tem duas opções. Você pode ler o capítulo, ou você pode esperar o próximo vídeo que vai sair, a review do volume 2. Então, fique aí no canal, se inscreve, deixa o like e apoie o canal para estarmos crescendo cada vez mais. Então, a gente se vê no próximo vídeo.